Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você fica ouvindo sobre bastidores do Corpo de Bombeiros, ouvir muitas histórias e histórias, como a história sensacional que a gente vai ouvir hoje, com a nossa convidada, mais do que especial. Mas antes de a gente começar o nosso podcast, eu queria pedir para você, não se esqueça, inscreva o nosso canal, dê o like, acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. E hoje aqui, com muita alegria, muita honra, nossa parceira amiga Isabela Camargo. Muito obrigado, Isabela, por ter aceito o nosso convite. Eu estou muito feliz em estar aqui. Quero dizer o seguinte, gente, a questão de bombeiro é tudo uma fachada, né? Porque vocês são comunicadores, você inclusive, Coronel Diógenes, que eu conheço há muito tempo. Vocês são muito bons no que vocês fazem e vocês estão prestando um serviço para milhares de pessoas, vocês não fazem nem ideia. Porque quando a gente grava um podcast, você não faz ideia onde essa mensagem vai chegar. Pois é, a gente está percebendo isso, viu, Isabela? Estamos percebendo isso. E assim, claro, trazendo pessoas com a sua experiência, com a sua história, que a gente vai falar bastante sobre daqui a pouco. Você começou a falar, se eu tivesse fechado o olho, eu estaria ouvindo uma rádio, assim, sabe aqueles locutores falando? Ele tá Olá, seja bem-vindo a BombaCast. Ele está profissionalizando. Não, mas quando você faz muitas vezes a mesma coisa, por pior que você seja, alguma mão te acerta. Sai, de alguma gente sai, mas isso aí. O nosso Coronel Diógenes vai nos ajudar aqui, obrigado. até porque, como todo mundo sabe, né, o Diógenes tem uma sinergia com o assunto que a gente vai falar hoje, né? O Diógenes, como a Isabela também sabe. Eu tava falando para ela, Coronel, desculpa cortar, que eu tenho, assim, 5 pessoas, né, que são azimuts, né, em alguns assuntos para mim, né. Eu citei os outros 4 e ela, não vou citar os outros 4 agora para não dar spoiler, mas ela tá entre esses 5 aí, na parte de burnout, possível, de prevenção de burnout, ela possivelmente seja uma das pessoas com maior entendimento nisso. Bom, o ano retrasado nós fizemos aquele evento que você participou conosco, né? Você deve lembrar, claro. E, puxa, foi um sucesso, né? Foi no canal do Oficial do Corpo de Bombeiros. Foi no canal Oficial do Corpo de Bombeiros. Sabe que esse evento, Isabela, alavancou os inscritos do canal de uma forma absurda. Saímos de 1.600 e pouco, fomos para 30 mil e alguma coisinha. Foi graças a esse evento que você participou e nos ajudou com isso. Mas vamos falar de você agora. Isabela Spaghiari Brasil Camargo. Acertei? Sim. Natural de Apucarana. Norte do Paraná. Norte do Paraná. O norte. Fala um pouquinho dessa história, Isabela. Olha, primeiro, é claro que vai ser redundante todo mundo que chega num lugar, né, como esse fala assim, eu estou muito feliz em estar aqui e eu estou triplamente feliz em estar aqui. Primeiro, em poder expandir uma mensagem que eu sei que pode contribuir para a tomada de decisão de quem quer que seja. Segundo, porque eu, Diógenes, nós temos uma complementaridade nos assuntos de prevenção do burnout, que pode levar ao suicídio e outras questões que, assim, é divino, não é? E estar falando com um grupo de pessoas que a missão é salvar vidas é muito privilégio. Não, o privilégio é nosso, você sabe disso. Vocês devem ouvir, vocês bombeiros, é bombeira que chama? Bombeira. Devem ouvir muitos elogios e, poxa, vocês são isso, mas vocês são de fato. Vocês são de fato. Vocês são de fato. Que, na verdade, né, a gente não consegue enxergar. A gente não consegue, porque nós como estamos. E não é falsa modéstia, não, viu? Estamos do lado de dentro, então nós vemos, né? Nós conseguimos ver os defeitos, tudo. E assim, não existe o herói, né? Existe o profissional bem treinado. Então, assim, eu tenho medo de altura. Graças a Deus eu tenho medo de altura. Claro, senão. Senão, né? Então, assim, mas nós treinamos com equipamentos, né, para que nós possamos confiar no colega, no equipamento e fazer atividades. E no momento certo aplicar a técnica correta. Né? Então, assim. Isabela, a gente vê uma transformação. A gente chega lá na escola de bombeiros, você vê o candidato que entra, o Diógenes, 18 anos de escola, 18. Né? Eu tive o privilégio de comandar a escola por 3 anos. Você vê o garoto que chega. Maior tempo. Você vê o garoto que chega e o que sai. É uma transformação. O garoto que chega querendo ser bombeiro, ele chega como? Eu já querendo inverter. Agora sou eu que vou entrevistá-los, tá? Um garoto, uma pessoa que chega querendo ser bombeiro, ela chega com qual intenção? Bom, ele presta um concurso, né? Evidentemente, né? Então existem várias etapas desse concurso, um concurso bastante concorrido. E o concurso, a porta de entrada é o concurso da Polícia Militar, porque o Corpo de Bombeiros pertence à Polícia Militar. Depois que ele passa em tudo, na hora da posse, ele pode optar por ser bombeiro. Então, nesse momento, ele faz uma opção, ele vai lá para a escola, que você conhece, faz uma série de testes, não é? E aí, se ele for aprovado nesses testes específicos de bombeiro, ele vai fazer a escola lá com a gente.
Um ano. Então ele chega 1 ano. Então geralmente o cara que chega lá, ele já fala, pô, tô prestando concurso para ser bombeiro. Legal. É o que ele quer. É como na medicina, né? Você faz a medicina e depois você vai se especializar. Exatamente. Isso, basicamente isso daí. Exatamente. Mas ele chega nos primeiros dias querendo só sobreviver. Já é bastante coisa. Sério? Não, porque o treinamento de bombeiro é muito bastante intenso. né? Em vários aspectos. No aspecto emocional, no aspecto físico, Total, né? total. Então, você tem que ter uma pessoa ali treinando constantemente, uma estabilidade emocional, Sim. um bom preparo físico, né? E para isso, quando você pede para Deus coragem, Deus não te dá coragem. Ele te dá alguma situação para você demonstrar coragem. Então a gente E a paciência, a gente apresenta algumas situações para ele demonstrar algumas coisas. Sabe que eu me lembro quando eu fazia uma reportagem, não lembro agora em qual unidade foi, eu trabalhava na Band ainda e tinha um sino. Como é que chama esse sino? Sino do Arrego. Sino do Arrego. Ah, você foi no Cambuci, eu acho. Eu achei o máximo, né? Porque, olha só para onde nós vamos levar a conversa. Por mais que vocês estejam expostos ou precisam estar expostos a situações bem intensas, bem desafiadoras, também existe um sino para que quando você não consiga mais, você vai tocar. Existe preconceito usar esse sino? Não existe. O aluno ele evita ao máximo. Porque vamos fazer a seguinte teoria, Isabela. Existe meia salvamento de vida? Não, é total. Então, qual que é o aspecto que a gente força na escola? Olha, você vai treinar isso até que você consiga fazer. Uhum. Né? Então, não tem meia nota, não tem meia capacidade. Ou ele desenvolve a capacidade, ou ele não desenvolve a capacidade. Então, o sino, na verdade, a gente coloca, evidentemente, ali, é um parâmetro, né? Uma coisa que o cara fala... Simbologia, né? É uma simbologia. Eu vou até eu conseguir. Entendeu? E ninguém é super-homem. Todas as pessoas têm as suas limitações. Existem pessoas que chegam lá, tiveram, sei lá, praticar esporte, tem um background que rapidamente se adaptam a uma situação difícil. Outros não. Esses precisam de mais tempo e mais treinamento. É o ser humano. Então, assim, o ser humano não pode perder duas coisas, Isabela, nunca. Primeiro, a propriedade de se indignar. Ele não pode perder a propriedade de se indignar. Segundo, ele não pode perder o direito de adoecer. Se ele perder o direito de adoecer, lascou. Tá gravando isso, né, moço? Claro. Tá gravando, né? Que bom. E isso tem tudo a ver com a minha história, porque quando você é culpabilizado por uma doença, né? Nós aqui no Brasil nós temos um modelo de ou eu banalizo uma situação, ou eu ignoro ou eu banalizo. Então, quando você vê uma notícia sobre uma jovem que foi estuprada, naturalmente a turma vai falar, estava usando saia curta, estava dando mole, então você está criminalizando a vítima. Culpabilizando a vítima. Quando eu vivi o diagnóstico da síndrome de burnout, o que eu ouvia de alucinações das pessoas, né? E aí eu lembrando disso, eu falo assim, cara, eu devia estar muito bem de saúde para entender que como elas estavam doidas, falando que por eu ser comprometida, responsável, eu tinha adoecido. Nossa. Por isso que aí eu vou estudar e hoje eu posso dizer para qualquer pessoa que está vivendo um pré-diagnóstico ou vivendo um diagnóstico ou qualquer contexto, né, que estão dizendo que você levou a situação, saiba que características positivas são características positivas. Quando você pega um currículo para contratar alguém, você vai contratar por essas características positivas. Claro. O ponto em comum das pessoas que têm burnout é um ambiente com assédio. Ponto. O que precisa acontecer para o esgotamento... Não importa o tipo de assédio, você está dizendo. Isso. Aliás, isso é um ponto muito bacana para a gente falar qual a diferença entre cansaço, esgotamento e assédio. Por quê? Entrando ainda na questão de ou ignoro ou banalizo, ou a pessoa fala que o que você tem é mimimi, ou todo cansaço e exaustão é burnout. Não. Não. Definitivamente não. Né? Quando você está cansada, você precisa descansar. Quando você está exausto, você precisa mudar o estilo de vida. E por que você entra num estado de exaustão? Porque você se negligencia. Você acha que você pode deixar o seu autocuidado básico, que é qual? Tomar banho, dormir e se alimentar, para depois. Aí você come cada vez mais rápido diante de telas e dorme cada vez menos, né? Porque você tem que dar conta de uma agenda, né? De muitas atividades e tal. Mas vamos lá. Eu sei que a realidade é desafiadora, eu sei que muitas pessoas precisam de 2 empregos para dar conta dos boletos, só que não tem boleto maior do que a sua vida.
É isso aí. E aí, por conta desses boletos, a gente vai se encolhendo para caber nos lugares. E quando você se encolhe demais para caber em qualquer relação, profissional, amorosa, familiar, etc., você adoece. É como querer calçar um sapato de um número menor que o seu. Você até anda um pouquinho, mas depois de um dia você não consegue mais ficar em pé. E assim é no ambiente profissional. Se você está se encolhendo para estar em algum lugar, cuidado que você pode estar cometendo suicídio. Sabe? Cometendo um suicídio mesmo. Porque quando você não tem a informação, né? Quando você tem 20 e poucos anos, e aí você dorme pouco, você come mal. E tá tudo bem. O ponteiro do combustível tá chegando na reserva e você fala, não, dá pra chegar. O que acontece no meio do caminho? Para o carro. Eu já tive que empurrar o carro na 23. Já deixaram? E aí, o que acontece? Eu me lembro quando eu entrevistei o Rafael Renzel, sobrevivente do avião da Chapecoense. Todo mundo deve se lembrar dessa história, que o piloto do avião, da Lamia, disse, vai dar para chegar, não precisa abastecer. Por uma questão econômica e um excesso de confiança, ele falou, não precisa abastecer. Eu chego lá. E muitos de nós fazemos isso com a nossa vida. Né? Ah, não, eu preciso descansar. Não, nas férias eu descanso, depois eu abasteço. Então, cara, se você já é tão inteligente para entender quando o céu fica escuro vai chover, quando o ponteiro chega na reserva você precisa abastecer. Então, quando o seu corpo está cansado, você precisa descansar. Senão, o que vai acontecer? O excesso de estresse, e a gente, se quiser, pode falar, tem o estresse positivo e negativo, aquele que te faz crescer e o que te faz paralisar, mas o excesso de estresse mal gerido vai adoecer o órgão mais vulnerável de cada um. Então, no mesmo ambiente, eu posso começar a ficar com baixa visão, você pode começar a ouvir mal, o outro pode ficar com dor de estômago e assim por diante. Então, uma pessoa esgotada, ela já está em sofrimento. Ela já está tratando de vários problemas e achando que tudo é normal. Que a dor de cabeça que aparece todo dia porque é assim. É normal. Que a dor de estômago é o excesso de café, o problema no intestino é glúten e lactose. E a gente vai, né? Vai no médico, pesquisa. E tem uma coisa que eu adoro falar. Se você tá com um monte de dor e o médico fala não é nada, é porque você tá com tudo. Tá? Verdade. Mas aí vamos lá. Só pra fechar. Aí você não descansou, você entrou em exaustão. Aí o que precisa acontecer para você ter o burnout? Alguma situação caracterizada por assédio. Ponto. Qual assédio? Qualquer tipo. Por que isso provoca um dano existencial, como o desembargador Sebastião Oliveira diz numa bíblia deste tamanho do direito? Quando o seu corpo tentou te avisar de todas as maneiras que aquele ritmo que você estava vivendo era insustentável, você não parou. Você foi forçando o limite. Ultrapassando o limite, né? Ultrapassando por quê? Porque a gente não é super-herói, porque a gente não é que ela faz mais com menos, dormir é perda de tempo, o que você faz enquanto eles dormem. Essas questões insustentáveis vão deixando a gente num lugar em que parece que se eu descansar eu tô cometendo um crime, né? Aí, esse sujeito que está totalmente debilitado vive uma situação no ambiente profissional, e pode ser quem é CLT, quem está numa organização, ou quem é empreendedor e tem uma situação com o cliente. Então, é uma situação, já lembrou, é uma situação que envolve algum tipo de assédio. Neste momento, o corpo apaga. Ele já tentou te avisar de diversas maneiras. Então, eu apaguei ao vivo, falando da previsão do tempo, eu esqueci o nome da minha capital, a capital do meu estado. Só que isso foi o perceptível fora. Por dentro, a visão ficou turva, nariz travou, boca seca, coração acelerado, enjoo no estômago, vontade de vomitar, tremedeira na perna. E teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado. Porque ali eu teria tido não só a ajuda das pessoas que estavam trabalhando comigo, como além da ajuda eu teria a empatia, porque tem alguma coisa grave acontecendo. Desmaiou. Mas como a gente vai tirando, né, energia do útero, eu terminei o expediente, fiz mais um jornal. E aí sim eu fui ao médico, sob risco de convulsão. Me lembro de estar dirigindo e eu parava assim no farol, eu fechava o olho. Quem nunca, né, que tá cansado, fechava o olho, nossa, que delícia. Aí já entrava em delírio, né? Não é que eu dormia, não, eu delirava. Aí eu escutava uma buzina e eu ia. Quando eu chego lá, absolutamente em crise de choro e tudo que vocês podem imaginar, o médico falou assim pra mim, Isabela, você tá vivendo burnout. Eu falei, não tô não, doutor, eu amo o que eu faço. E aí o que ele disse? Não acredito. Por isso mesmo. Por isso mesmo. Porque quando você ama o que você faz, e eu falo isso para os bombeiros e bombeiras
todo o amor do mundo, né? Quando nós somos muito apaixonados pelo que fazemos, a tendência da gente se negligenciar e se deixar para depois é muito maior, Claro. Boa. né? É isso. Claro. Então, você gostar do que você faz não é um problema. Você trabalhar bastante não é um problema. A questão é vestir a camisa que você escolher, mas vestir o seu pijama também. Isso. Porque ao abrir mão do autocuidado básico, que é isso que eu falo, que é o tempo de sono, de higiene, de alimentação, o cérebro primitivo, né? Esse aqui atrás, você afeta o cognitivo. E aí você começa a perder memória, você começa a ter falhas de cognição e tudo mais. Então, essa foi a minha experiência. E quando eu falo sobre eu preferia ter desmaiado, é porque nós não temos empatia por uma dor que nós não vemos. É. Né? E trazendo aqui um pouco da pauta para o Diógenes, o ápice antes do diagnóstico da síndrome de burnout são as ideias suicidas. Isso. Eu, Isabela, atenção, eu, Isabela Camargo, não vejo nada mais grave do que ideia suicida. Porque para o sujeito que é inteligente, que Lutar trabalha, contra o que, né, instinto que, mais que, que, primitivo. que tá, Primitivo, que que é tá fazendo preservar a o vida. melhor que pode há anos, pensar assim: e se eu me jogar na frente desse carro aqui? Se eu atravessar aqui no farol, Acabaria com o tudo que isso. vai acontecer? Eu pensei isso. Quando eu fui reintegrada, que é algo que eu também trabalho na educação disso, né? O que você pode fazer antes, durante e depois. Sim, uma coisa é você prevenir, claro. outra depois se reabilitar. Eu me lembro de ter ido à empresa que eu trabalhava e tem um farol ali debaixo da ponte estaiada que passa carro para todo lado, e eu pensava assim, eu falava: será que eu morro? Ou será que só Vou quebro só uma me perna? machucar. Isso é uma ideia que eu não tive uma vez só. Então, quando você pega um sujeito, uma sujeita que estudou bastante, né, sabe o que está fazendo, quando ele já perde esta capacidade de continuar vivendo, é porque a coisa está bem séria. Só que como não está sangrando, ninguém te isso aí. ouve. Ninguém te ouve. Né? É. Se chegar aqui alguém mancando, você já vai naturalmente levantar e dar a cadeira, mas se chega alguém chorando, se chega alguém inquieto, ou se alguém está diferente daquilo que sempre esteve, você sempre vai desqualificar aquela dor. Ela tá falando uma coisa que na saúde mental é muito importante, né? A diferença entre o presenteísmo e o absenteísmo. absenteísmo. Isso é maravilhoso. O absenteísmo, ele é maravilhoso, ele é bom. Ele é bom. Absenteísmo? O Perfeito, absenteísmo. perfeito. Porque se ela tivesse desmaiado ali e tivessem socorrido para um PS, com certeza, ou para um pronto-socorro, ou para uma CAPS, ou para uma clínica particular, ou para um médico, ela entraria imediatamente em tratamento, que é a melhor coisa a ser feita. Claro. Tratamento terapêutico, tratamento psiquiátrico, tratamento multidisciplinar. O grande problema é o presenteísmo, porque no presenteísmo a pessoa está adoecida E tá lá, continua se continua. adoecendo cada vez mais. Se autoagredindo. Então, hoje, o presenteísmo ele tem uma forma muito mais voraz de levar a ideias suicidas, a tentativas de suicídio, Do que o próprio absenteísmo, que a pessoa já está em caminho de estabilidade. Posso pedir para você repetir? Ale, pode gravar, por favor? Alexandre, gente, está aqui nos bastidores. É o meu baita braço direito assistente. Jorge, é sério, esse é um programa que vai ser, que está sendo Estamos gravado. entre amigos, né, Coronel? Está Claro. sendo gravado, mas é sério. Você pode repetir a diferença entre absenteísmo e presenteísmo? Estou falando que para a saúde mental, o absenteísmo ele é muito melhor do que o presenteísmo. O absenteísmo é quando a pessoa se afasta das suas funções para se tratar, ou seja, ela já está em afastamento, ela já está em processo de cura, que é o tratamento por si só. O grande problema para a saúde mental é o presenteísmo, no qual a pessoa está adoecida e continua se adoecendo cada vez mais no seu local de trabalho. Além disso, colocando não só a própria vida em risco, mas as pessoas ao redor Que em estão risco. ao redor Sim. dela. Então você imagina se eu tenho um bombeiro que está em presenteísmo, ou seja, está debilitado, mas está lá, está com a farda, Tá está lá, firme. Né? Dirigindo aí, uma viatura. Pronto, é isso. E aí, quando eu levo esses assuntos para as empresas, eu fico assim, olhando a cara da liderança quando fala do que ela está falando. É ninguém quer ouvir isso. É uma casa que está com a luz acesa, mas não tem ninguém dentro. Né? Mas você, como é uma pessoa inteligente que está nos ouvindo, vai entender que quando nós não temos condições, nós não temos condições. E o que acontece quando a gente ultrapassa demais essas condições? Vai dar ruim.
Mas, Isabela, vou te fazer uma pergunta. Não Claro, vai dar ruim? Vai dar ruim. Muito. Vai dar ruim. Então, em questões financeiras, muita atenção, não só aos afastamentos, mas aqueles que estão doentes, que estão expressando sintomas o tempo todo e ninguém dá bola, que ali está um grave problema. Um grave problema. Bom, a gente conhece um pouco dessa história, fala o que você relatou aqui, do seu ambiente profissional, e claro, ficou para mim, pelo menos ficou muito claro para todo mundo, a questão que houve, eu não diria ser um misto de preconceito com um misto de não entendimento do que estava acontecendo com você. Isso, no seu ambiente profissional, as pessoas tendem a não dar importância, como você mesmo falou, falar, é frescura. Tá? Vamos colocar no nosso ambiente. Nós somos o ambiente dos bombeiros militares. Aqui a gente incute na cabeça do aluno da escola que ele é o cara. Ele tem que ir lá, ele tem que resolver a situação, ele tem que ter coragem, baseado no treinamento que ele tem, né, nas experiências que ele vai acumulando ao longo da vida profissional, e de repente, por uma série de razões, como você está dizendo, ele começa a manifestar burnout ou qualquer outro tipo de neurose. Então, a minha pergunta como é que você vê isso? Você acha que é difícil para nós encarar esse tipo de situação, para a gestão, para a alta gestão do Corpo de Bombeiros? Gestão, presta atenção. Depois que você treinou... Deixa eu prestar atenção. Presta atenção. Gestão, presta atenção. Eu tô na reserva, é ele agora. Alô, mundo. Presta bem atenção. Vocês têm a resposta. Você treina uma pessoa, né? No caso, vocês treinam. A pessoa passa para uma seleção, vocês treinam e ficam os melhores dentro desses que entraram. Aí, ele começa a apresentar sinais e sintomas. Se você ignorar, é uma decisão sua, não tem problema. Só que a hora que ele adoecer e colocar toda a sua equipe em risco, você já sabe onde você errou. É isso aí. Ao ignorar uma pessoa que está se manifestando de forma diferente, ao negligenciar coisas que você sabe que estão acontecendo, você está colocando o seu resultado sob risco. É o seu resultado e ninguém faz nada sozinho. Então, primeira coisa, não existem... eu ia falar super-heróis, mas aí no caso dos bombeiros é uma exceção, mas assim, não existe super-homem. Isso. Né? Não, bombeiros não é exceção, não. Não é exceção, não. Existe, É não gente. existe. Então, tava só esperando aqui a manifestação de vocês, não é? A gente chora, então, a gente... tá, vamos lá. Então, gestão, vamos lá. Se antes eu usava a força física, né, para trabalhar, eu utilizo muito a minha força mental. Se não, um bombeiro que vai dirigir um caminhão desse como está atrás de você, se ele não tiver capacidade cognitiva, ele não vai nem direcionar o carro que precisa apagar o incêndio. É isso aí. Tá? Segunda coisa, a saúde mental afeta tudo e tudo afeta a saúde mental. O que está dentro do tudo? Tudo. Tudo. Dinheiro, reputação, vidas. Então, se você não quiser pensar no aspecto vida, então que você pense no aspecto reputação. Mas a saúde mental afeta tudo e tudo afeta a saúde mental. Faz sentido? Total. Então, para a gestão aceitar o inexorável, eu gosto de contar uma historinha, que a Terra já foi colocada como centro do universo. Sim. Imagina para o senhor Nicolau Copérnico chegar lá e falar assim, então galera, ó, a Terra não é o centro do universo, é o Sol. Porque ele não estava só falando de uma descoberta científica, ele estava indo contra aquela ideia, né, da igreja predominante. E hoje, se você quiser ainda acreditar que o Sol é o centro do universo, tudo bem, uma decisão sua, mas nós já temos. Mas já temos uma expansão. Informações. Uma Agora transfere isso para a saúde mental. Claro. A saúde mental afeta tudo e tudo afeta a saúde mental. E no Brasil nós perdemos 400 bi de bola reais por ano por conta dos dias perdidos. Sim. Isso aí. Né? Sim. Os problemas relacionados à saúde mental fazem parte das 3 principais causas de afastamento do trabalho. Então, o que eu quero te dizer com isso? Já tá cafona ficar falando do problema, do preconceito, do tabu. A gente precisa olhar a solução. É isso aí. A nossa organização não enxergou. Quando eu falo a nossa, eu estou expandindo a Polícia Militar. Quando ela criou os CAPs. Sim, isso. Hoje você sabe como é que funciona, você já palestrou na Polícia Militar. Eu tô acabando de chegar numa reunião no Comando Geral, né? Sobre rede de proteção à saúde mental. Então são ações que é práticas, o que traz né? resultado. Eu digo isso, Isabela, eu provoquei a pergunta, evidentemente, porque quem nos ouve, né, tá o pessoal da Ativa, que está bem sintonizado com isso, e tem o pessoal mais antigo, né, que já passou pela, né, e talvez sempre existiu, né, as neuroses, as doenças mentais sempre existiram. É que tinha outro nome, né? Neurose. Você mesmo está usando. Neurose, né? Era neurose, era. Por isso que ele está usando esse termo. Uma superfíciezinha. Agora só. veja, o burnout
Isso que eu ia te perguntar. Uma das questões que podem acontecer. As pessoas me perguntam assim, suicídio, desde quando tem suicídio? Eu falei, desde que o homem é homem, né? Existe, se quiser se aprofundar, existe um livro chamado A História do Suicídio, né? Que George, não lembro o autor, que fala que desde que o homem é homem. Burnout. Desde quando foi diagnosticado o nome, né? burnout? Sim. Mas assim, o fenômeno, Ok, né? Vamos lá. Bullying é uma coisa nova? Não. O nome é novo. A zoeirinha... Eu ouvi pela primeira vez, eu pessoalmente ouvi isso pela primeira vez em 2008, fora do Brasil. Foi a primeira vez que eu vi a palavra bullying. Pronto. Que eu fui pesquisar o que era. Que interessante. Todos nós que nascemos na década de 80, ou antes disso, ou enfim, quando faziam zoeira com a gente, perseguição, era esse o nome do bullying. É isso aí. Hoje, chama-se bullying. Então, eu posso dizer que bullying é uma coisa nova? Não. É um nome novo para um problema Antigo. Burnout é a mesma coisa. Burnout é um nome novo para um problema que se chamou neurastenia em 1869. Se quiser, dá um Google e você vai colocar lá neurastenia. Características são muito parecidas com muito semelhantes ao burnout. Qual que é a curiosidade nessa história? Um médico chamado George Miller escreveu um livro em 1869 chamado American Nervousness, falando de uma sociedade moderna, exausta e nervosa por causa da moderna civilização. 1869. Aí o Thomas Edison, mais 200 o anos, Thomas né? Edison inventou a lâmpada como a gente conhece hoje 10 anos depois. Então quando você me pergunta até onde eu estudei o tema, eu consegui chegar em 1869. Aí, quando eu falo, não, porque foi na década de 70 que Freudenberg deu o nome de burnout, sim, ele pode ter utilizado a expressão burnout, porque Freudenberg trabalhava numa clínica com dependentes e quando eles queimavam por si só, eles diziam que eles estavam em burnout. Então, não é que o burnout começou a existir a partir da década de 70, não, porque o médico deu esse nome a um comportamento que ele estava vendo ali em loco, ele inclusive viveu. Mas, se você quiser se aprofundar um pouco mais, você vai entender que não foi na década de 70, né? Nós estamos falando de 1869. Pode ser que tenha antes. Igual na pesquisa do meu livro, quando eu falo sobre as percepções do tempo, né? A turma toda fala que está sem tempo, sem tempo, sem tempo. E eu cheguei num dramaturgo chamado Tito Márcio Plauto. E por ele ser dramaturgo, ele fazia peças artísticas. E aí, os textos dele foram guardados e eu recebi uma tradução de uma professora da Unicamp. Então, assim, é inquestionável o negócio em que ele dizia que os deuses arruinem quem inventou o relógio de sol e, pobre de mim, triturou meu dia pedacinho a pedacinho. Sabe quando que o seu Tito viveu? 3 séculos antes de Cristo. Nossa. Então, os problemas que nós estamos vivendo não são atuais, eles têm nomes novos. Mas, sem dúvida, Isabela, eu acredito que o modus vivendo contemporâneo, mudou. E eu só consigo enxergar que potencializou absurdamente tudo isso. No meu livro, que eu, infelizmente não tenho aqui para mostrar a capa, Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em Um Dos Dá um Limites. tempo, hein, gente? Eu já li esse livro, fica a dica aqui, né? Não é por nada não, terceira edição. Maravilhoso, viu? Bacana. O seu será enviado na sequência, terceira tenho edição. Vai ficar aqui no cenário. Eu tenho autografado. Ai, meu Deus. O Cortella faz o prefácio e eu tenho ali Monja Coen, Karnal, Maestro Carlos Martins e 100 pessoas que marcam o nosso tempo para dizer como é que nós podemos fazer as pazes com o tempo. Porque, olha, gente, as mudanças sempre aconteceram. Ah, mas o mundo está mudando. Então, sempre mudou. Ah, mas agora é mais rápido. Sim, e vai continuar mais rápido. Isso é um fato. Porque a partir do desenvolvimento da tecnologia, e eu pesquiso isso, eu trago no livro, o que aconteceu com os transportes, com a comunicação, com o próprio relógio, a evolução, né, do fragmento do tempo da natureza deixa a gente cada vez mais apressado e oprimido. Então, quando você entende que as coisas são como são, elas são como são, então o que eu, sujeito, faço diante disso? Uma coisa é eu falar do problema, mas, nossa, que difícil, né? De novo, tá cafona já. Tá na hora da gente avançar para a solução. E, bom, então o que eu posso fazer para viver melhor diante do que me acontece? Exemplo, senhoras e senhores, não sei se vocês estão vendo, eu tô aqui com essa camiseta linda, corrida, né, do Corpo de Bombeiros, 26ª edição. 26ª. Né? Se não fosse a pandemia, seria a 28ª. Já aconteceu, né, esse episódio está indo depois, mas por que eu estou com ela? Ao vir para cá, eu estava no outro lugar e eu sujei a minha blusa.
Eu podia ter ficado com a blusa suja. Sim. Ou eu podia ter me estressado. Ou eu podia ter parado numa loja, né, aqui perto. Mas o que eu fiz? Falei, Diógenes, minha blusa sujou. Tem alguma farda ou alguma camiseta que eu possa usar aí? Tem. Ok. Acabou. Resolvido o problema. Acabou. Então, a vida inteira nós precisamos gerenciar o nosso estresse. Essa, aliás, é a caixa alta, assim, ó, desse tamanho, habilidade que todos nós precisamos, porque nós vamos viver situações que vão nos promover reações ou de luta ou de fuga. Ou eu paraliso, arranco os cabelos, ou eu busco os recursos, uma solução dentro do que eu tenho, o tempo inteiro. Eu só comecei a me dar conta disso depois do burnout. Mas aí tá, eu acho que... Bora lá. Bora lá. Lá. Eu acho que tem um risco nisso também. Conta. Porque as pessoas que são, como você está falando, talvez ela não vai querer a solução, ela vai querer a melhor solução. E aí ela entra de novo na mesma história. Aí nós estamos falando de autoconhecimento. Né? Ou, se você não gosta desse termo, eu rebatizei de turismo interno. Turismo, tá bom. Né? Auto-stalkear. Outro dia eu estava conversando com a Monja Coen, né? Gostei disso. Você não tinha ouvido. E aí eu falei assim, olha, a gente está num processo tão sedento de stalkear as pessoas, né? Nós temos que saber se ela está viajando, se ela está postando, só que nos esquecemos de nos auto-stalkear. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque, no fundo, todos nós queremos alcançar objetivos, resultados, metas e tal. Temos desejos para conhecer lugares, mas, para mim, a essência da vida é quando você mantém esse entusiasmo para se conhecer a cada momento, porque nós estamos mudando a cada momento. Então não é só o mundo que está mudando, gente. Nós também vamos mudando com o passar do tempo. O envelhecimento não vai mudando só fora, vai mudando dentro também. Então, ou você lida com as mudanças e busca recursos para lidar com elas, ou você vai ficar empacando o tempo inteiro. E no meu livro, olha que interessante, agora eu lembrei, esse é um tema que eu tenho falado pouco, inclusive, eu fiz a pesquisa sobre Cronos e Kairos. Cronos é o tempo cronológico, o que, se a gente fosse desenhar, seria o horizontal. Cronos. E Kairos é o tempo divino, é o tempo vertical. Se você está vindo no seu horizontal, na sua correria, e bate diante de um problema, se você ficar só no problema, só no Cronos, só no tempo corrido, você fica aqui paralisado, adoecendo, né? E aí, se você para de olhar o problema e... Bom, vou ter que bater a cabeça na parede, não está resolvendo. O que eu vou ter que fazer? E você busca algo, que aí, quando eu faço esse movimento, pode ser alguma religião, ou a sua espiritualidade, ou qualquer outra força maior do que este muro, você vive Kairos, que é o tempo das emoções, o tempo divino, que é totalmente diferente do tempo cronológico. Não tenha dúvida. Ô, Isabela, Falei que valia a pena trazer? Eu já conhecia, né, bicho? Aí vamos lá. Vamos trazer para a experiência que a gente teve aqui durante o nosso período, né? Eu falo nosso período porque eu estou aposentado. Eu vou anotar aqui um negócio para depois falar. Tá. Quer caneta? Não. Vai no próprio celular, né? Não, moderno. É mais moderno. Nós somos a geração da caneta e da prancheta. E da prancheta. Eu também, mas aqui vai... tudo certo, mais rapidinho. Não. Tá. Mas então, a gente no nosso meio aqui, e eu tô falando isso até de experiência própria, a gente tem aí eu não vou dizer elevado, mas talvez importante, né? De pessoas que desenvolvem a chamada síndrome do pânico. Tá? Eu fui um deles. São muitos anos, né? Eu era mais jovem. E, claro, eu acho que o que aconteceu comigo foi exatamente o que você falou. Bateu na parede, eu fui atrás da terapia, fui atrás do suporte espiritual. Ótimo. Né? E, graças a Deus, foi uma coisa superada. Mas eu, por ter tido, eu observei em muitas pessoas. Né? E a mesma coisa que aconteceu com você, o processo é muito parecido, eu fui estudar por causa disso. Eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Exato. Né? Mas o que eu quero te perguntar é isso. Normalmente experiências fortes, como você teve, como as pessoas têm, levam ela a buscar o conhecimento para que supere aquilo e entenda o que está acontecendo. Ou não. É o que eu ia te perguntar. Ou não. E são as pessoas que ficam em sofrimento. O que a gente fala para esse tipo de pessoa? Primeiro, pessoa, o que você está sentindo é digno, é legítimo. Você não é uma pessoa ruim. Você está vivendo um momento ruim. E quando você vive um momento ruim desse trabalhando, e no caso do burnout, né, eu demorei 2 anos para alguém falar isso para mim. Cara, quando eu ouvi isso de uma psicóloga, eu... Meu Deus, por que ninguém me falou isso antes? Né? Porque além de você adoecer, você também se culpa por ter adoecido, porque o mundo está contra você. De verdade, né? Nesse caso que eu estou me referindo ao meu problema.
Mas então vamos lá. Se algo nos acontece, nos coloca numa condição de vítima, né? Vítima de um acidente, vítima de um assalto, vítima de um incêndio, né? Tô numa rua, incêndio, estou numa situação como vítima, ou demissão, ou pé na bunda, ou doenças. Qualquer situação em que você está como vítima, é sua responsabilidade levantar da cadeira de vítima e sentar na cadeira de aprendiz. Para mim só existem duas cadeiras, vítima e aprendiz. A hora que você, ao menor sinal de melhora que você tiver, tente buscar recursos internos para você ter força de sair desse lugar de vítima e ir para de aprendiz. Na prática significa parar de reclamar do que aconteceu, porque já aconteceu, e começar a agradecer o que você está aprendendo, porque provavelmente é diferente daquilo que você sabia. Sim. Né? Então, para quem está vivendo aqui, ó, com a cabeça no muro e não quer buscar recursos, eu sugiro que você experimente, tente. E por isso a gente precisa reciclar as nossas ideias. E recentemente, eu comecei nas próximas palestras, você vai ver como é que eu chego no palco. Eu chego de vassoura. Eu vi já. Porque a gente precisa faxinar Eu vi essas você chegando crenças. de Gari outro dia. Não, Gari foi outra coisa. Gari é EPI, sobre os EPIs da saúde mental. Desculpa, EPI. Os EPIs para a saúde mental. Isso é uma outra É. pauta maravilhosa. Então, quando tive o burnout, eu fui demitida quando eu voltei de licença médica. Só por isso o meu caso ficou mais assim, público, porque eu fui exposta publicamente como incapaz, né? Não tem mais como voltar. E eu fui buscar as respostas que eu não tinha, porque eu tinha que me defender. E eu tinha muito medo realmente de estar incapaz de realizar o meu trabalho, então eu tinha que mostrar que, ó, eu tô bem, tá? Eu não sou incapaz. Não sou incapaz, não estou doida, não perdi minha capacidade cognitiva. Então, eu fui buscar respostas para me defender primeiro. E ao me defender, eu acabei ajudando outras pessoas. E aí começa uma jornada em que, quando eu não encontro a solução, eu vou buscar a solução. Ou eu vou buscar pessoas que vão me ajudar a ter a solução. Tá? Isso não significa que eu sou mais forte ou mais fraca que você. Não. Isso significa que naquele momento em que eu vivi, eu tinha já um repertório de altos e baixos, que foi me levando a este processo de autoconhecimento, que são várias ferramentas. Tem gente que toma ayahuasca, tem gente que faz terapia, tem gente que faz constelação familiar, não importa. E aí eu vou falar agora do preconceito, porque quando você fala, mas nós, bombeiros, a turma, provavelmente você deve ouvir, eu não posso demonstrar a fragilidade para os jovens. É aí que pega. Do sabe onde está? É aí que sabe onde pega. está? Na própria pessoa. Porque a hora que você me diz, eu já tive crise do pânico. A hora que o George me diz, eu sou uma pessoa ansiosa. Claro que sim! Isso não é um problema. O problema é o que você faz diante dos fatos. Sim. Não é? Então, cuidado se você acha que o ambiente é tóxico, ou os chefes são tóxicos, ou os coronéis, os majores, sei lá como é que é o plural de major, é tóxico. Se você está tendo comportamentos tóxicos, e dentro desses comportamentos tóxicos, o preconceito em buscar ajuda é um que a gente precisa. Será que eu preciso mesmo continuar pensando assim? O que eu posso ganhar? Ou o que eu posso perder se eu pedir ajuda? Entende? E então isso é um exercício. Só que tem agora um outro ponto. Agora eu vou colocar mais uma pitadinha. Pitadinha aqui de sal na nossa conversa. Se eu quero ser bombeira, eu já sei que faz parte da profissão de bombeira o quê? Lidar com fogo, lidar com água, lidar com o perigo. Com perigo, e que existe uma hierarquia nessa corporação. Isso é um fato. Então eu não posso me incomodar sendo bombeira em ter que me reportar de uma certa maneira ou de obedecer, lidar, né, com a hierarquia. E isso eu aprendi num curso lá da ISMA BR, que é a maior instituição que mede o estresse aqui no Brasil, sobre gerenciamento de estresse. Todos nós, quando escolhemos uma profissão, também temos que ter consciência da complexidade de variáveis de estresse. O que aquilo vai exigir de mim em termos de nível de estresse. Senão, qualquer coisa vai ser um problema. Claro. Se eu moro em São Paulo, eu não posso reclamar do trânsito. Eu escolhi morar aqui. Minha família mora no sítio. Outro dia me perguntaram, mas você não se estressa no trânsito? Muito difícil. Ou eu saio antes, ou eu vou de táxi, que aí eu vou pela faixa de ônibus. Ou eu cancelo o compromisso. Mas eu não posso reclamar daquilo que eu escolho.
Então eu não posso reclamar escolha de sua. ser bombeira e ter que lidar claro. com fogo. Então, Isso. você que está acompanhando a gente, cuidado com o que você está gastando energia reclamando de coisas que fazem parte daquilo que você escolheu. Isso Eu não aí. posso reclamar de prazo sendo jornalista, se eu já sei que faz Tudo tem parte do prazo. rolê. Outro dia uma empresa me contratou porque a unidade maior era na Espanha, eles tinham que fazer muitas reuniões, o fuso horário era ruim. E aí eu falei, gente, quando vocês entraram aqui, vocês sabiam disso? Sabia. Então, se agora não está funcionando, sai. É. Mas não adoeça, se isso não está te fazendo é, bem. sim. Então, essas variáveis que podem gerar estresse, positivo ou negativo, existem. Como você vai transformar as situações em positivas ou negativas é você. E na vida, como você mesmo disse, tudo é uma escolha. Não existe escolha sem renúncia, não existe escolha sem consequências. Não é? Na prática significa vou perder alguma Vou coisa. perder ponto. alguma coisa, vou ganhar alguma coisa também, realização, dinheiro, sei lá o quê, mas vai perder algumas coisas, tem que fazer a conta. O balanço tem que fechar. Eu estou há 18 anos, né? O senhor sabe que eu estou há 18 anos, o senhor acompanhou boa parte dessa história palestrando, conhecendo pessoas na prevenção do suicídio, na saúde mental. E as histórias mais fortes que eu fui me deparando nesses 18 anos, né, mais intensamente nos últimos 15 anos, são as histórias que foram vividas. E essas pessoas que viveram essas histórias fizeram uma mola propulsora para ajudar outras pessoas. Uhum. Eu vou dar um exemplo. Mas é a história de Eu muitos. estava no você tem Uruguai razão. agora, né? Eu Uhum. fui para o Uruguai capacitar os bombeiros do lado do Uruguai na abordagem humanizada à tentativa de suicídio. E lá eu conheci um cego, um rapaz deficiente visual, e ele tentou o suicídio 4 vezes, e na 5ª vez ele se deu um tiro, e ele ficou cego, totalmente cego. E aí, conversando comigo, ele falou assim, coronel, eu tive que ficar cego para aprender a ver. E aí ele palestra hoje, né, sobre prevenção do suicídio. Essas histórias, né, como a da Isabela, que viveram, né, que queimaram, né, elas têm um apelo muito mais forte, né, Não, do que pessoas que simplesmente às vezes estudou aquilo ou que não passou por aquilo, porque só o dono da dor sabe o quanto dói. sabe o quanto ela né? dói. E isso, essa vivência e transformar uma realidade que ela teve ali inserida numa paixão, porque hoje ela falando de prevenção do burnout, a gente vê paixão. É a mesma paixão de você falando de suicídio. Eu tenho paixão por aquilo, porque eu não estou falando de suicídio, eu estou falando da prevenção. Da prevenção do suicídio. E você está Você está promovendo a vida. Exatamente. E você Nós também, promovemos a e você vida. também. É isso Nós aí. promovemos Então, a vida. assim, a gente fica, você tem uma fala hipnótica, né? Porque nós estamos aqui, eu não sei há quantos minutos, assim, ó. Meu Deus, mas da onde veio, né? Aquela menininha. Viveu, né, Jorge? Aquela Viveu, menininha pô. que eu conheci naquela emissora lá. Falando do tempo. Falando do tempo, se transformou numa mulher, agora mãe, né? Mãe, Com uma paixão pela vida absurda. E quantas pessoas você deve estar gerando essa paixão também? Isso que é lindo. agora eu vou colocar mais uma pitadinha. Obrigada, aceito o reconhecimento. Agradeço o que você disse. De fato, não é todo mundo que consegue ver a oportunidade na crise. Isso é um fato, né? A gente também tem que compreender que cada um sabe onde o seu calo está apertando mais. Na prática, significa sem julgamento na dor do outro. Você vendo ou não, sangrando ou não. Né? Se a pessoa está mentindo... Eu me lembro quando eu participei de uma entrevista e uma das pessoas que tinha trabalhado comigo, que estava nesse programa, ainda questionou. Né? Sim, existem pessoas que são bandidas, mas tem bandidos em qualquer lugar. Tem médicos que são sacanas, tem advogados, né? Tem bombeiros. Ser humano. Menos. Então, primeiro, se a pessoa está mentindo ou não, o problema é dela. Mas uma pessoa que está doente e não consegue fazer o que sempre fez, não é mimimi. Tá? É isso aí. Quando as pessoas falam sobre as dores invisíveis, e eu gosto de falar inclusive das ortopédicas, você não vê uma pessoa com dor na coluna, né? Então eu tenho que fingir que eu tô com dor aqui, né? Para ser respeitada, e muitas vezes nós vemos isso, que para sua dor ser respeitada, você tem que estar sangrando. Externar a dor. Então, se você estiver sentindo qualquer dor,
Agora eu tô falando pra você que não está mentindo, né? Claro, se você estiver sentindo qualquer dor, eu sinto muito, mas ela vai passar. E ela vai passar à medida que você aceitar que você está sentindo ela e buscar a origem dela. Senão a gente só trata, não cura. Só trata, não cura. E o que me deixa mais triste nessa história, pega essa. Todo mundo sabe que para evitar um incêndio dentro de casa não pode fazer o quê? Fala pra mim. Primeira coisa. Muitas coisas. Não pôr combustível, fogo perto de material combustível. E por que gás. pessoas fazem isso? Porque as pessoas fazem isso. Então, você... Quantas matérias, todo mundo sabe, né? Não coloque mais de um equipamento na mesma tomada. E por que as pessoas fazem? Por quê? Porque acham que comigo não vai acontecer. Não vai acontecer. Todo mundo acha isso. Então, onde eu quero chegar? Hoje o meu trabalho, que em alguns contextos é para a prevenção do burnout, e aí eu falo, olha só então, galera, quando o céu está escurecendo, a gente já sabe que vai chover. Se eu vou fechar a janela ou não, é uma responsabilidade minha. Né? Já sei, já compreendi esses sinais da atmosfera. Aí quando o seu corpo está doendo e você não faz nada, por que você não faz nada? Então a mesma coisa que uma pessoa que sabe que não pode colocar 3 equipamentos numa tomada provoca um incêndio. Então é como você disser, então tá, então se as pessoas fossem conscientes não teriam incêndio. Aí eles seriam só naturais. Né? O raio, etc. É isso que eu quero dizer. A morte seria natural e não provocada. Então tudo aquilo que nós podemos prevenir, nós devemos prevenir. Só que nem todo mundo recebe a mensagem da mesma maneira. Da mesma maneira. Então, o que você fala... Ah, gente, precisa dizer que eu preciso lavar a mão depois de ir no banheiro? Mas por que está escrito? Porque as pessoas não fazem. Né? É isso aí. Então, os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, quantas décadas a turma brigou para eles serem defendidos, e você precisa botar obrigatório o uso de EPIs. Que o sujeito está correndo risco de um problema físico visível, iminente e tal. E eu agora estou buscando os EPIs para a saúde mental. Alguns, né, que aí, então tá, então quais são? Eu posso falar 3. Flexibilidade de horário, desconexão do trabalho e comunicação. Então você vê, então eu não posso comprar. Não posso dar um capacete para prevenir a saúde mental? Não, seria mais fácil. Eu preciso desenvolver. E ao desenvolver, eu preciso de humildade para reconhecer que eu não sei fazer uma coisa que eu preciso saber para que o resultado seja alcançado. Então, parece que a gente está falando de um problema complexo, mas ele vai ficar bem mais simples quando nós tivermos consciência das consequências do que a gente faz ou deixa de fazer. E quando a gente tem 20 anos, é uma consequência. Quando a gente tem 40, é outra consequência. Mas, Isabela, então assim, o burnout ele tem muito mais diagnóstico e incidência, ao que você está me falando, numa fase um pouco mais madura, principalmente profissional da vida, ou não? Eu já tive casos que tiveram diagnóstico com 23, 22 anos, inclusive uma servidora pública. E aí, quando ela me encontrou, ela estava toda empolgada. Nossa, que bom que eu te encontrei. Eu falei, quando foi o seu burnout? Aí ela falou, há 6 meses. Eu falei, cuidado com o segundo. Como assim? Falei, porque quem tem o primeiro burnout e não busca o autoconhecimento e quer só retomar a saúde para voltar ao mesmo estilo anterior, vai voltar na tem mesma... o segundo violentíssimo. Eu tive o segundo. E aí eu falei isso para ela. Eu falei, cuidado, porque o burnout não tem cura. Não tem cura. É como a diabetes, é como a pressão alta. Você vai ter que ter vigilância constante para não sobrecarregar a sua agenda, porque ao sobrecarregar a sua agenda, os gatilhos você entra na fase de esgotamento ali, né? E aí há uma situação de assédio, pronto, de novo. Tá? Então isso não é uma punição, isso é um aviso, isso é um freio para você continuar o caminho. Faz sentido? Faz. Aí eu expliquei isso para ela. Eu falei, cuidado, tá? Porque você é uma pessoa competente, corresponde, comprometida e tal. Ah, tá bom. Toma meu telefone, qualquer coisa você me chama. Pois deu 2 semanas, ela falou assim, Isabela, você acredita que eu tava me oferecendo para fazer hora extra de um serviço que nem era meu? Então essa eu consegui já plantar a sementinha da consciência, que vai depender dela definhar, e aí, só que veja, não é isso que leva ao burnout. O burnout é um sujeito em esgotamento físico e mental e vive uma situação caracterizada por assédio. Que tipo? Tem vários, é crime.
E assim como a gente não vem trabalhar mais a cavalo, antes não era crime, hoje é. Sim. Boa. Eu adorei a comparação. Boa. Né? Não, porque a turma fala, não, o mundo mudou. Eu tava agora gravando um podcast, não, porque o mundo mudou, não sei o que, mudou, e aí os líderes... Eu falei assim, então, se tudo mudou, a gente não precisa mudar nada, né? Tá todo mundo tá no seu tudo certo. pedestal Todo de... mudou inteirinho, só que a gente pode continuar, não. Mas, Isabela, E ó, só pra fechar. Porque hoje o meu tema principal, eu anotei aqui, é a produtividade sustentável. Como é que você vai continuar fazendo o que você ama sem prejuízos pelo caminho? Então, se você entrou na corporação, se você quer ser bombeiro e bombeira, você quer salvar vidas, você quer trabalhar com o coronel, você quer, ok, é digno seu. Só que, se você estiver adoecendo para fazer isso, tá errado. Se você estiver brigando com a sua família para salvar vidas, tá errado. Tá lutando contra si mesmo. É isso aí. Então você pode mudar de ideia. claro. Não é porque você vestiu uma farda que você não vai ficar doente. Que você não vai sentir dor, que você não vai se sentir com medo, Boa. né? Se sentir frágil. E aí o que eu faço? Eu peço ajuda. Ah, não, mas eu não quero. Lembra do preconceito. Não posso reclamar do que tá fora se dentro tá pior. É isso aí. É isso aí. Boa. Sabe que eu tô lembrando aqui, Isabela, você não fez CP, você fez CP, né? Fiz. Mas você não teve aula com o Coronel Só que- Petinato, não, né? Que Não, era dentista, né? não. Eu também não fiz, mas é uma frase que minha turma fala muito. Você vê, ó, isso há 35 anos atrás, Isabela, mais até. Nas aulas, né, de saúde, na academia do Barro Branco, né? Os cursos preparatórios, já vi um oficial nosso que falava, né? Que saúde não é a mera ausência de doenças. Exato. É o completo, é a definição da OMS, Isso, né? a OMS. É o OMS, é o completo isso aí. bem-estar físico, mental e emocional. E que momento que as pessoas esqueceram disso? E a própria OMS, ela não existe mais hoje o conceito de saúde mental. Não existe. Sim, não existe Existe mais. saúde. Saúde, Porque não tem é. como eu falar assim, ó, o seu Valdir aqui, ele é uma parte mental, uma parte corporal, uma parte espiritual. Não, o seu Valdir é o seu Valdir, né? É tudo. É o contexto. A medicina nos fatiou no passado. Então tá na hora da gente Juntar tudo. reconectar. Reconectar. E a gente faz isso como? Com informação, com autoconhecimento, com humildade e com treino de tudo isso. Ó, chegou até café ali, ó. Você toma café, Isabel? Nossa Senhora! Não. Deus. Coisa céu. olha essa xicrinha! Oh, que coisa mais linda! Meninos, são muitas profissões que nos levam a contextos Vem aqui, Cor. de situações que vão ser estressantes. É. Então, cabe a cada um de nós. As lideranças têm o seu papel, a sua responsabilidade, mas cabe a um de nós entender. Isso está fazendo sentido? Não, não está mais. E tem uma frase que eu amo, que se eu tivesse com a camiseta certa, né, a que eu queria vir, certa não tem certo e errado, tá, gente? Foi aquilo que funcionou. É uma frase que é o desacelerar para continuar em movimento. Eu preciso desacelerar para continuar em movimento. Então, se eu não Essa quero frase é desacelerar... sua? minha. É sua? Absolutamente minha. Ela tá no livro, não tá? Legal. Acho que não. Ela nasceu depois. Porque eu vi essa frase aí em algum lugar, eu vi de você, Uhum. mas eu falei, será que essa frase é dela? Porque essa frase é maravilhosa. Sim, Até porque eu coloco desacelerar, inclusive dividindo sílabas, né? Isso. Desacelerar para Lembrei. continuar em movimento. Eu vi na tua rede social. Eu inclusive mudei ela. Isso, eu gosto muito de falar sobre essas mudanças, né, que a gente vai tendo ao longo do tempo. No início ela nasceu assim, ó, desacelerar para continuar acelerando. Tá certo, né? Sim. Porque você precisa, pensa no carro, freio e acelerador. Se você só pisa no acelerador, você vai parar onde? No cemitério? No muro. No cemitério. Então eu preciso frear um pouquinho para continuar acelerando. Sim, Agora leva isso para a vida. é isso aí. Eu preciso descansar para continuar em movimento. E aí eu dei uma reajustada nessa frase. Agora ela é desacelerar para continuar em movimento. Perfeito. Então, se eu tiver muita pressa, se eu não respeitar as necessidades do meu corpo, se eu não quiser abastecer o carro quando chega na reserva, eu vou ficar parado no meio da estrada. Pode ser que venha alguém me ajudar, pode ser que não. Ou pode ser que venham pessoas com outras intenções. Você entende? Claro. Aí eu estou me colocando como vítima numa situação que eu poderia ter planejado. Olha... Você sabe que eu fiz o trabalho agora, né, sobre... e uma dos pontos mais... Pausa. Pausa. O café dos heróis está escrito aqui. Gente, eu não tenho roupa pra isso, não. O café dos heróis. Mas é só marketing, viu, gente? Não tem herói, não, é só marketing.
Ô, Isabela, Já sei. Nas minhas palestras, eu sempre pergunto quem tem uma imagem de Mulher Maravilha e Super-Homem? Vou falar, tirando os bombeiros, não existe super-herói, tá? E agora, é Vou falar verdade, isso. tá escrito Tá escrito Café dos dentro. Heróis dentro, é verdade. bom, a Isabela chegou aqui, já Pô, meu conheceu, tá, né, o né? nosso Bomba Adorei. Café. Eu faço convite para você conhecer o nosso Bomba Café aqui na sede da Fundação Anita Garibaldi 25. Café temático, imagens de bombeiro, fotos de bombeiro, equipamentos. Venha conhecer. Esquece tudo isso. Tem coxinha de brigadeiro. Também tem. Nunca vi uma coxinha de brigadeiro. E ela foi filmar. Ela foi filmar Ela na Praça filmou, da né? Sé com o celular assim, ó. Né? Aí eu falei, graças a Deus não aconteceu nada, o celular tá tudo aí. Isso quer dizer que Deus protege. tá bom. E você, de alguma forma, começou. Eu vejo, né, a diferença nítida entre a tua fala de 2, 3 anos atrás e hoje. O quanto você Total. evoluiu. Você evoluiu pelo amor ou pela dor? Amor, A dor superou, né? amor. Ó, E eu consigo ver isso em algumas coisas que eu posso compartilhar. Primeiro, que eu engravidei naturalmente. Quando eu vejo mulheres muito tristes tentando engravidar, estão muito estressadas, e eu falo, olha, você só vai conseguir gerar o amor quando você experimentar o amor próprio. Eu só consegui gerar a Angelina porque eu experimentei o amor próprio. Mas eu precisei passar por um grande freio, uma grande demissão, para experimentar o amor. Foi de um dia para o outro? Não, foram anos. Né? Outro dia eu estava falando sobre o gerenciamento do estresse, e o Thiago, papai financeiro, tá? Para quem quer emoções papai financeiro. financeiras. Deixa eu fazer agora um adendo aqui, porque agora eu lembrei que eu estava fazendo, eu me perdi um pouquinho na minha imagem, na minha ideia. Aqui. Raciocínio. O que acontece? Eu fiz uma pesquisa publicada já agora, cientificamente, e aí dos principais problemas, né, que leva a burnout, que leva a ideação suicida, a depressão, a ansiedade, algum monte de coisa, é a parte financeira. E o esposo dela, Papai financeiro. papai financeiro, né, que eu tô sondando para levar, né, que eu quero a palestra desse cara aí, né? Já conseguiu. Depois você vai chipar eu e ele pra gente conversar. Ele tem palestras, ele tem um desenvolvimento nessa parte financeira, de educação financeira muito boa. Mas a turma quer Inclusive, saber. a dica é para trazer ele aqui, viu, Não, vamos Coronel? trazer. vamos Não, trazer. a turma eu acho engraçado, porque quando as pessoas descobrem que ele é meu marido, e aí eles querem marcar um café, um almoço, eu já saco. Já esquece As primeiras você. perguntas são assim: onde eu invisto? Qual é a ação? E tal. E educação financeira não é isso. Não é isso. Né? Você consegue não ser é uma pessoa rica, não importa quanto você ganha, quando você equilibra bem o que você gasta, quanto você Isso, ganha. isso. Então ele lida com as emoções por trás disso. É isso Tá? aí. Mas então, voltando, como Papai é que eu financeiro. já superei? Papai financeiro tá dominado. Como é que eu entendi que eu superei o que me aconteceu? Eu fui fazer pela segunda vez esse curso de gerenciamento do estresse e fiz uma certificação de segurança psicológica. Que incrível. Aí eu tô comentando com ele, né, o quanto todos ganham com a segurança psicológica. Você desenvolve confiança, apoio mútuo, são 7 elementos. E aí ele falou assim pra mim: você levaria esse conteúdo pra Globo? Você ensinaria tal pessoa, né, que foi que fez muita parte, né, do meu pré-burnout? Eu falei, com certeza. E eu lembrei da pessoa, como eu tô lembrando agora, e eu não chorei. Aí ele ficou assim espantado, ele falou: agora você superou. Porque até pouco tempo, quando eu falava dessa pessoa, da situação, eu chorava. Nossa. E aí, sabe o que eu me lembro? Quando eu me separei, né, do meu primeiro marido, o Thiago é meu segundo marido, eu me lembro ainda de quando falava das situações, eu chorava muito. E hoje eu falo, não choro. Antes, quando eu falava do meu pai, alguma coisa que me deixava, que me vinha já uma emoção na hora, eu chorava. E aí eu aprendi a ressignificar o que eu sentia pelo meu pai. Hoje eu não choro. Então, o que eu quero dizer, gente, você pode chorar o quanto você quiser, chorar não é um Sim, no seu problema. tempo, Eu quero dizer que quando você não chora mais por algo que você sofreu muito, é porque você consegue mostrar para essa pessoa que existem formas de produzir, de trabalhar, de conseguir resultado por amor, não pela dor. Não pela dor. Inclusive, o chorar faz parte desse processo da evolução, Não. né? É, Lógico claro. que porque o chorar faz parte do processo do luto. O luto A perda. é a perda. Aquela teoria das 5 fases do luto, ela é muito questionável, quem sabe superada até, né?
Porque cada um tem seu tempo de luto, Sim. né? E esse chorar, essa coisa faz parte, Tem né? seu tempo, né? Eu até acho que eu concordo. Superado, cada um tem seu tempo, mas ela tem que andar, né? Tem que andar, Você tem sim, que superar. sim, mas... Tem que ressignificar aquilo, É isso como aí. disse a Isabela. Mas não tenha pressa. Né? Isso. Não entre naquelas piras de você não pode desistir, É. você não pode. Não, você pode o que você quiser, desde que esteja fazendo sentido pra você e esteja te fazendo bem. Claro. Né? No seu tempo. No seu tempo. E o luto, é ótimo você ter falado sobre isso, porque o luto é quando você perde vínculo com algo ou com alguém. A psicóloga Mariana Clark, que é especialista em luto, ela diz que o luto é o evento mais desorganizador da vida. Então, quando eu sou demitida, eu estou vivendo um luto. Quando eu me separo, mesmo querendo ter me separado, eu também estou vivendo um luto. Quando você troca de emprego, por mais que você tenha tomado essa decisão, você vai ver o luto de perder o vínculo com aquelas pessoas. E não é porque você não gosta das novas, é porque você conviveu. Muito tempo. Né? Então, cara, quando você começa a entender Será a que natureza acontece do isso com a luto... gente? Não, eu tô lembrando. Eu tava viajando pra fora e eu encontrei, sem querer, um grande amigo meu, Carlos Aragão, um dos maiores especialistas em lutos do Brasil. Uhum. E ele estava no Vaticano fazendo o pós-doutorado dele Nossa. sobre luto Nossa. dentro da igreja, né? E aí a gente começou a tomar tomou um vinho pra cá, um vinho pra lá, né? Tava com a minha esposa, ele tava lá. E a gente começou, eu falei assim, tá, então como que eu supero o luto? Uma das maiores... E aí ele começou a falar teorias do luto. Falei, tá, mas na prática... Aí ele falou outras teorias. Falei, tá, Carlos, mas você não tá sendo prático. Como que eu supero o luto? Eu tava falando da minha pet, da minha caramelo, Sim. que eu tenho um amor. Eu falei, um dia ela vai faltar. E aí ele falou outras teorias. Aí no final da conta ele falou assim, quer saber? Aí mandou um palavrão e falou assim, é foda mesmo. O que isso significa? Não importa o tempo que o luto vai durar. Ele vai doer. Vai doer, lógico. Faz parte do processo. Faz parte. Cada Vai um doer. no seu tempo, é Vai isso aí. Vai doer. Não existe crescimento sem dor. Eu, pelo menos, eu aprendi, né? Todos nós, né? Aprendemos isso com o Aqui, tempo. ó. Não existe. Realmente, coisas impactantes que acontecem na nossa vida, que a gente sofre, a gente tem que se modificar, dói, mas leva pra uma coisa melhor. Sempre. E aí vai depender de você como você vai olhar para isso. Olha só o que aconteceu comigo nos últimos anos. Quando nós nos conhecemos, nós participamos de uma palestra na Lesp. Na Assembleia. Né? E foi quando eu brinquei, gente, pela primeira vez. Eu chamei o Major Diógenes de Alfajor. Aí a turma pirou, né? Porque tava era com a cara secata. A turma pirou, né? Porque todo mundo chega, né? Tal, e Tudo eu formal, chego né? brincando muito. E aí, naquele momento... Aliás, logo depois, né, que eu vivi o que eu vivi, muitas pessoas me pediam uma foto. Muito também por conta do lugar em que eu trabalhava e tal. Sim. Hoje, as pessoas me pedem um abraço. É isso aí. Ai, que legal. Que legal. Se vier uma foto depois, beleza, compartilha e tal. Mas hoje as pessoas me pedem um abraço. E nesse abraço, de alguns segundos, se ela estiver aberta mesmo a buscar essa mudança de estilo de vida, em poucos segundos eu consigo levar ela para a origem da dor. Porque de tudo que nós estamos falando, nós só vamos falar da solução quando a gente tiver coragem de olhar para a origem da dor. Quando a gente tiver coragem de falar, antes de falar, de aceitar o que te provocou aquela reação. É isso aí. Me senti bem, não me senti bem. Jorge, você falou comigo de uma maneira que eu não me senti bem. Aí você, como analista, vai falar assim, tá, como é que era a sua relação? Então, aí você vai puxando o fio, né? Vai desenrolando os nós. E isso é fantástico quando você começa a treinar. Então, eu treino isso o tempo inteiro, porque eu tô vivendo situações desafiadoras o tempo inteiro. Hoje eu não arranco mais o cabelo por qualquer coisa. Eu posso até me estressar em alguma situação que, assim, usei todas as minhas ferramentas. Tive paciência, conversei, mas aí chega um momento que... Só não que deu. é rápido. Saúde mental é quando o gradiente de altos e baixos é curto. E que uma coisa triste, você não vai pro fundo do poço, e uma coisa legal, você não vai, euforia, não. É jogar, legal, né? E assim vai. Eu falo que a gente tem que viver o universo equaliza, né? O
nós somos basicamente constituídos de física, química e matemática. Né? verdade. E essas 3 áreas de conhecimento... As matérias mais desafiadoras. Ainda bem que é tudo no campo Sim. de exatas que a gente navega bem, né? E essas Bombeiro? sim, bombeiro sim, é física, química e matemática. Tudo é ciência exata no bombeiro, né? Sério? Eu não Claro, jogo ciência- água o por fogo é uma jogar reação água, química. né? A água ela é um elemento de maior abundância da natureza que ela apaga. Por que a água apaga o fogo? É química. Abafamento, resfriamento, tudo é química. Começou a fumar um cigarro virtual aqui. Nunca parei pra pensar o que os bombeiros... Gente... E aí, Ok. e aí o que acontece, né? Essas 3 áreas de conhecimento se equalizam. Né? A matemática equaliza nas equações, a química nas ligações Cálculo estáveis. Equaliza, você quer dizer o quê? Equilibra. Elas têm que se equilibrar. Lembra do igualzinho? Sim. X, 3x, mais não sei o que, é igual a tanto. Sempre Isso é equalização. Nós não podemos viver tanto muito para cima, nem tanto muito para É o que baixo. ela disse, exatamente. Então, em algum momento da sua vida, quando tiver tudo muito ruim, vai acontecer alguma coisa para te jogar pro meio. Porque é lá que você tem que viver. Exato, né? caminho do meio. E quando você estiver muito lá em cima, vai acontecer alguma coisa para te jogar pro meio. Pro É meio. sempre lá. A gente tem que equalizar, porque a gente é física, química E matemática. Nossa, gente, eu não tenho nem roupa pra ouvir essa aula aqui. Eu vou chamar vocês pro meu podcast, tá? Claro, como você quiser. Pronto. Isabela, olha, a gente tem um formato aqui que a gente se compromete a não perturbar o nosso entrevistado por mais de 1 hora. Tá? Então a gente está chegando nessa 1 hora. Tô nervosa. E, então eu já vou partir assim, claro, antes de mais nada, para te agradecer. Foi um privilégio. Não só por hoje, mas por tudo que você já colaborou com a gente, já foi parceira da gente, já participou de eventos Conta da gente. comigo. Yeah. Puxa, muito obrigado em nome de todos os bombeiros, todos os policiais militares, que você também, né? Muita coisa com a Polícia Militar. E eu vou, antes de passar a palavra para você, eu vou te dizer o seguinte, né? O bombeiro, a gente quando resolve ser bombeiro, a gente tem o nosso objetivo, né? Preservação da vida, do meio ambiente, do patrimônio. Não que os outros 2 não sejam importantes, eles são muito importantes. Mas a primeira coisa que vem na nossa cabeça Vida. é vida, salvar vidas. Então, Depois, meio ambiente. sim, a gente coloca as 3 coisas, mas a vida, assim, a preservação da vida é para nós uma coisa muito importante, né? Então, todo bombeiro quer salvar vidas. Então, não é só porque você está com a nossa camiseta escrito bombeiro, mas eu não sei se o Jorge já te falou isso, mas você também é um pouco bombeiro. Aliás, você é muito bombeiro. Muito. Porque muito. você ajuda a preservar e salvar vidas. E você está fazendo isso de uma forma brilhante, de uma forma empolgante, de uma forma contagiante, como nós bombeiros somos. Então eu te agradeço profundamente por tudo que você está fazendo. Muito obrigado. Obrigada. Ai, que coisa, gente. Obrigada. Eu fico muito feliz. Outro dia alguém me perguntou, Isabela, o que você faz? Você sumiu, né? Você não é mais jornalista? Eu falei, claro que eu sou. Né? Eu só não trabalho mais na TV. Eu estou em voo solo e estou compartilhando informações para educação e saúde. Aí ela falou, mas o que você faz? Aí eu falei, eu resgato pessoas Isso. de lugares Boa. em que elas estão de muita confusão, de muito medo, de muita Às angústia. vezes delas mesmas. Né? Sim, exato. Então, eu tenho resgatado pessoas e seguimos juntos. Muito obrigado. Que bom. Adorei! Que bom, Eu não tenho protocolo nenhum aqui, tá, gente? Que bom, Eu pego que bom. mesmo, aperto. Jorge, muito obrigado por ter colaborado. Obrigado. Se não fosse a relação com ela, a coisa ficou mais Eu tô fácil, te muito- agradeço. Hoje eu fiquei calado. É difícil, né? Sobreviver calado, olha né? que é difícil você Caramba. calar. Olha, nós calamos. Né? Mas porque eu tô hipnotizado aqui. Eu tô, caramba, que orgulho. Que E orgulho não são de... pelos meus olhos Não, azuis. o conhecimento, puxa, eu tô... Fantástico. Obrigado. Fantástico. Obrigado mesmo. Foi um privilégio. Sem Trocamos palavras. muito. Obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado. Nós, com certeza, gostamos muito. E peço a você que inscreva-se no nosso canal, dê o like, acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Muito obrigado. Até a próxima.